Em poucas palavras, um olhar sobre diversos temas à luz da Bíblia. Com o pastor Geniel Pinheiro. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Em Poucas Palavras, programa exibido pela Servos Rádio Web e também pelo nosso canal do Instituto Servos lá no YouTube. E para você que nos acompanha no Instagram, Deus te abençoe e você possa nos acompanhar aqui, acompanhar o Instituto Servos, para que você possa ficar por dentro de todas as programações e interagir conosco nessa jornada. E hoje, em mais uma edição do nosso programa, Em Poucas Palavras, nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que exige de nós uma informação detalhada sobre o assunto, porque é uma pergunta muito interessante, muito interessante. Diz assim: pastor, por que as narrativas sobre o cego de Jericó têm aparentes contradições? Bom, gente, quando nós vamos ler um texto bíblico, nós precisamos fazer uma série de considerações, né? Nós vemos essa narrativa em Marcos, capítulo de número 10, versículo 46, Mateus, capítulo de número 20 e o versículo de número 29, e também vemos essa narrativa no livro de Lucas 18, 35. Em todas essas narrativas, nós percebemos que se trata de um mesmo caso, de um mesmo episódio. Só que nós precisamos fazer algumas considerações a respeito disso, como, por exemplo, fazer uma análise do pano de fundo histórico. Todas as vezes que você for interpretar um texto bíblico, todas as vezes que nós formos fazer uma leitura bíblica com a intenção de pregar, de dar um ensino, ou para a nossa edificação, é claro, nós temos que analisar essas questões, analisarmos por que essas informações históricas importantes para que nós possamos compreender o texto. Bom, quando nós olhamos para a passagem do cego de Jericó, como é conhecido, né, o cego Bartimeu, existem três narrativas. E a narrativa do livro de Lucas, de Marcos, cita que era um cego, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando, né? E o texto faz questão de mencionar o que esse cego estava fazendo lá, ele estava mendigando, e também ele faz questão de dizer o nome desse cego. Mas ele apresenta um cego. No capítulo de número 18 do Evangelho de Lucas, a palavra de Deus também fala desse cego, só que o texto já faz ele ofusca o nome dele. Ele não retrata o nome do cego. Simplesmente que estava um cego à beira do caminho, ele estava mendigando enquanto Jesus passava. Só que lá no livro de Mateus, nós vamos perceber, no capítulo de número 20 do livro de Mateus, nós percebemos que a narrativa já é um pouco mais detalhada. O texto sagrado diz: e saindo eles de Jericó, seguiu-se uma grande multidão, e eis que 2 cegos estavam assentados junto ao caminho. Então, por que no livro de Marcos fala que era um cego e fala o nome dele, Bartimeu, filho de Timeu, faz uma menção ao pai dele? E no capítulo de número 20 do livro de Mateus, o texto sagrado diz que são 2 cegos, ou seja, a narrativa de Lucas e de Marcos falam que é um cego, todavia Marcos faz questão de dizer que ele era Bartimeu, filho de Timeu. Pois bem, o ponto central da questão, eu diria que está dentro do aspecto histórico. Primeiro, quando se trata da questão de ser 1 ou 2 cegos, o que a ênfase do texto dá? A ênfase do capítulo de número 10 e do capítulo de número 18 do Evangelho de Lucas quis fazer menção simplesmente desse cego. Porém, o texto em nenhum momento diz que era somente um cego. O texto sagrado diz que havia ali um cego, só que o texto não diz que era só um cego. Ou seja, que poderia ter mais de uma pessoa lá, o texto não faz essa distinção. O texto simplesmente frisa em Bartimeu, filho de Timeu. Então, essa narrativa apresenta um aspecto histórico muito importante. Eu diria que, quando nós olhamos para um texto como esse, nós temos que avaliar a intenção do autor.
a intenção do autor. Marcos, Lucas e Mateus são conhecidos como evangelhos sinóticos, pois eles tratam basicamente dos mesmos assuntos, né? Sinótico quer dizer pela mesma ótica, né? Pelo mesmo prisma. Então, quando nós observamos esse texto, primeiro, sobre a questão de ser um ou dois cegos, ele estava dando ênfase, Lucas e Marcos deu ênfase a um cego e Mateus deu ênfase a dois cegos, né? A intenção do autor era dar ênfase aos dois cegos. Com relação se eles entravam ou saíam de Jericó, nós precisamos compreender uma coisa. Jericó foi destruída. Quando Jericó foi destruída, o lugar da cidade, foi construído uma nova Jericó, começando de onde a antiga terminava. Então, quando o autor ele narra que que Jesus estava entrando na cidade, ele estava fazendo menção da nova cidade. E quando outro autor diz que ele estava saindo, o texto sagrado estava falando que ele estava saindo da antiga e entrando na nova. Não há contradição nisso. O que temos que observar é o aspecto histórico, né? Então, se você conhecer a história, conhecer o porquê de tudo isso, vai ficar muito mais fácil. Pastor, essas aparentes contradições, elas influenciam no texto, elas tiram a canonicidade de um texto com relação ao outro. Um texto, ele é mais importante do que outro porque ele é mais rico em detalhes. Não, gente. O texto sagrado dos evangelhos, eles são canônicos, eles são inspirados por Deus, eles são divinos. Então, quando nós olhamos para o texto sagrado, quando eu digo divino, eu me refiro a uma inspiração divina. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, nós observamos que não há uma contradição. O que há são análises de aspectos diferentes de cada autor. Cada autor explora. Deixa eu ser mais claro para que você possa entender. Quando mais de uma pessoa observa uma história, presença, por exemplo, está diante de um acidente, né? Está presenciando ali um acidente. Se você perguntar para essas pessoas a respeito daquele acidente, eles vão explicar coisas diferentes. Como assim? Eles vão colocar detalhes diferentes do acidente. Onde o senhor está querendo chegar? Toda pessoa que vê algo, ele vai frisar em alguma coisa. Se você perceber, as pessoas que vão testemunhar sobre um caso, sobre alguma coisa dessa natureza, um acidente que presenciaram, enfim, um assassinato, elas vão explorar aspectos diferentes, né? Alguma pessoa vai ver isto, outra pessoa vai ver aquilo, alguma pessoa vai dar ênfase nisso, outra pessoa vai dar ênfase naquilo. É isso que acontece nos evangelhos. É isso que acontece dentro dessa perspectiva, desse quesito. Então, não há contradição. O texto sagrado em nenhum momento apresenta essas contradições. O que você deve ter cuidado é quando for ler o texto bíblico, fazer a seguinte pergunta. Eu sempre costumo fazer isso quando eu vou ler um texto bíblico, né? Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu e por que escreveu. Então, essas perguntas, ela vai nortear você para que você não se perca no texto, para que o texto ele não se torne algum objeto de dúvida para você. Então, quando nós lermos a palavra de Deus, nós temos que compreender algo. A palavra de Deus é inspirada. Então, qualquer erro que aparentemente tiver, ele tem uma resposta para isso. E se houver algum erro, não está na palavra de Deus, está em nós, na nossa limitação, na nossa mente limitada de compreender alguma coisa a respeito das Escrituras. A palavra de Deus, ela é perfeita, a palavra de Deus, ela é boa, a palavra de Deus, ela é agradável, a palavra de Deus é infalível, ou seja, ela não falha. Então, as pessoas acabam tentando querer encontrar algum tipo de erro, mas há explicações para essas possíveis contradições que há na palavra de Deus, né? Como esta que nós acabamos de citar do cego Bartimeu, né? O texto faz menção de um cego em um texto e faz menção de dois cegos no outro. Isso porque
um autor quis dar ênfase somente num cego e o outro autor quis dar ênfase nos dois cegos. E com relação à saída ou entrada da cidade, um fez a narrativa pelo ponto de vista da antiga Jericó, e Jesus saía da antiga Jericó, e o outro faz análise a partir da nova Jericó, a Jericó que foi construída após a destruição da outra, que foi começando na saída da antiga. Então, para um, ele fez a narrativa conforme a antiga, e para o outro, ele fez a narrativa conforme a nova. Na antiga, ele saía, e na nova, ele estava entrando. Então, a palavra de Deus, ela nunca falha, ela nunca falha. Todas as questões que estão sendo colocadas em pauta, sobre dúvidas, tem muito mais a ver com limitação nossa do que propriamente dito com erro, com possível erro da palavra de Deus. Como eu disse anteriormente, a palavra de Deus, ela é infalível, ela não falha e ela também é inerrante. Quando eu digo que a palavra de Deus é inerrante, eu estou dizendo que a palavra de Deus, ela não contém erros, né? Não contém erros. E por que é muito interessante nós sempre analisarmos o contexto histórico? Eu vou dar mais um exemplo para que você possa entender. Quando nós olhamos para o episódio quando Josué ora para que o céu pare. Todos nós sabemos que o sol, na verdade, para que o sol pare. Todos nós sabemos que o sol não está em movimento. A terra é que gira em torno. Então, nós sabemos que essa informação é dada-se pelo contexto da época. Quando o texto foi escrito, acreditava-se que o Sol era quem girava e não a Terra. Então, o que acontece? Ao registro de uma informação histórica que naquele período acreditavam-se que, de fato, era o Sol que girava. Então, o autor faz questão de mencionar isso. Então, existem muitos questionamentos a respeito dessas coisas. Se a Bíblia está errada, não, a Bíblia não está errada. O que há é simplesmente uma questão histórica, um pensamento histórico, algo que naquele período pensava que era dessa maneira, e por isso o registro do autor. Então, gente, eu reafirmo, a Bíblia não afirma, eu torno a afirmar, a Bíblia não registra mentira. A Bíblia não mente, por melhor dizer. Em alguns casos, a Bíblia registra mentiras, é diferente. A Bíblia não mente, ela registra mentira. Então, possíveis mentiras que pessoas na Bíblia falaram, personagens que estavam lá, né, dentro das histórias bíblicas falavam, a Bíblia registra essas mentiras, mas a Bíblia, provavelmente dito, não mente, entendeu? Então, esse raciocínio nós devemos sempre ter em mente, né? Um caso muito comum, que nós podemos até comentar aqui em outra oportunidade, é o caso da consulta da necromanta que Saul foi fazer. Então, é um caso dessas questões da Bíblia não mentir, mas registrar a mentira de outras pessoas, por se tratar também de um livro histórico, de um livro que está registrando algumas históricas. Então, em suma, para que você possa entender, a Bíblia não está errada. O que houve, de fato, ali foi uma avaliação dos autores por uma perspectiva. Eu sempre gosto de frisar, quando eu falo nisso, o porquê que o evangelista Marcos, ele menciona Bartimeu, aí ele faz uma informação adicional, filho de Timeu. Qual seria a importância, então, de Timeu? Então, nós sabemos que Timeu foi alguém que serviu Roma, que serviu o exército romano, mas que, infelizmente, foi morto pelos romanos por reivindicar alguns direitos. Então, quando Marcos escreve, e nós sabemos que ele escreve por uma perspectiva romana, ele faz questão de mencionar isso porque os leitores conheciam Timeu, conheciam quem era Timeu e também conheciam Bartimeu, que ficou cego por ocasião desse episódio, dessa reivindicação do seu pai para com o Império Romano. Então, gente, não se preocupe, a Bíblia não falha, a Bíblia é inerrante, a palavra de Deus é perfeita, ela está isenta de erro. Se houver algum tipo de erro, se houver algum tipo de dificuldade, é nossa e não de Deus, tá bom? Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Se você quiser, envie a sua pergunta lá no nosso Instagram ou no Instagram do Instituto Servos ou pelo WhatsApp que está aí na tela do seu celular, na rádio, se você for no seu ponto, na sua parte superior.
esquerda, você vai ter aí uma aba que você pode abrir e enviar sua pergunta pelo WhatsApp, e alguém da nossa equipe vai estar recebendo essa mensagem e repassando para que nós possamos fazer aqui uma análise, tá bom? Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir.